Olá, pessoal. Professor Guilherme, de Biologia, para comentar com vocês a prova de Economia Getúlio Vargas, para as vagas de 2013. Bom, moçada, 15 questões, uma prova que, no nível geral, esteve boa. Uma prova que tinha a abordagem de diversas partes da biologia, portanto, uma prova abrangente, com níveis de dificuldades variados, não é? Então, você tinha uma maioria de questões entre médias e fáceis, e duas questões difíceis, tá? Uma boa prova no nível geral, a não ser por um senão, não é? Que eu vou comentar com vocês, ok? Então vamos lá. Primeira questão, questão 31, falava sobre parasitoses, não é? Principais endemias brasileiras, e cobrava do aluno conhecimento sobre os agentes causadores, a forma de transmissão dessas doenças. E a alternativa correta era a alternativa D, não é? Falando que a hanseníase e a leishmaniose apresentam graves ulcerações cutâneas como um dos sintomas mais evidentes, mais básicos, né? A dengue e a febre amarela sendo transmitidas pelo mesmo vetor, pelo mesmo agente transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti, né? E a esquistossomose e as cardíase causadas por vermes e, portanto, eumintos, né? Alternativa D, uma questão razoavelmente fácil, né? Exigindo um conhecimento que a gente bate bastante com vocês, né? As principais parasitoses do Brasil. A questão número 32 é uma questão que fala sobre classificação dos seres vivos, né? Mostra a fotografia de um cão-lobo checoslovaco, uma raça relativamente nova de cachorro que foi produzida pelo cruzamento de um macho pastor alemão e de uma fêmea loba da região dos Cárpatos europeus, não é? Esse canídeo é capaz, segundo o enunciado, de gerar descendentes férteis, permitindo a classificação dos cães e dos lobos europeus em acordo com as regras taxonômicas como pertencentes. Dois indivíduos de sexos opostos intercruzam e produzem descendência fértil, significa que pertencem à mesma espécie, tá? Mas podem diferir quanto à raça. Alternativa A, também é uma alternativa simples. Aliás, uma questão simples. Questão número 33 de Biologia Celular fala sobre uma coisa que a gente bate muito com os alunos também, que é a questão da endossimbiose ou endomutualismo, né? Que acabou provocando o surgimento de duas organelas muito importantes, os cloroplastos e as mitocôndrias. Organelas que apresentam DNA e ribossomos próprios e que, por essa e outras evidências, a sua origem provavelmente vem de bactérias independentes que viviam há muito tempo e as primeiras células eucarióticas as englobaram e, com o tempo, acabaram estabelecendo uma associação de mútuo benefício. As mitocôndrias provenientes de bactérias aeróbicas, não é? Que entraram no eucarionte antes da divisão entre autótrofos e heterótrofos, portanto, no eucarionte que gerou todos os demais grupos eucariontes, e os cloroplastos provenientes de bactérias fotossintetizantes, que entraram provavelmente a posteriori, ajudando a separar os eucariontes em autótrofos, fotossintetizantes e heterótrofos, tá? Melhor alternativa, portanto, a alternativa E, fala da formação das células eucarióticas pela formação de membranas internas e, posteriormente, da endossimbiose de ancestrais das mitocôndrias e dos cloroplastos, ok? Uma questão simples pela importância do tema atribuído durante as aulas, tá? Nós temos aí uma questão de ecologia, a questão 34, que fala sobre orquídeas, bromélias e líquens habitando densamente os galhos de uma árvore frondosa, não é? Constatou que algumas folhas estavam sendo devoradas dessa mesma árvore por lagartas, as quais eram capturadas por pássaros e saguis. Como se pode prever, ele discorre sobre o tipo de relação que existe entre os seres descritos, né? Melhor alternativa é A, bromélias, orquídeas e líquens competem por espaço e luz. Competem por espaço, obviamente, porque estão tentando colonizar a superfície da mesma árvore, né? E luz, porque ambos vivem de fotossíntese, né? Ambos os três. Pássaros e saguis competem por alimento porque comem lagartas. Também é uma questão relativamente simples, tá? Próxima questão, questão 35,
dá esse heredograma heredograma que traz informações a respeito da hereditariedade de uma característica fenotípica. Indivíduos escuros condicionada, essa característica fenotípica é indicada por indivíduos escuros e ela é condicionada, o caráter em questão, por um par de alelos. Admitindo que o indivíduo 2,4 seja homozigoto, a probabilidade de nascimento de uma menina também homozigota é afetada por tal característica a partir do casamento entre 2,3 e 2,4. Ora, o casal 1,3,1,5, tendo os filhos 2,4 e 5, evidenciam que se trata de um caráter, que o caráter indicado por figuras escuras é dominante, tá? 2 dominantes podem ter filhos excessivos, o contrário é impossível, ok? O indivíduo 2,4 é homozigoto, vamos dizer azão. O indivíduo 2,3 é heterozigoto necessariamente, azão, porque seu pai, 2, não é portador desse fenótipo, portanto é azim, tá? Então, a probabilidade do casal gerar uma criança afetada, ou seja, dominante, é meio. E de ser menina, também meio. De ser uma coisa e outra, meio vezes meio, alternativa C, 1/4. Uma questão também relativamente simples, tá? Questão 36. Então, uma questão que envolvia conhecimentos básicos de biotecnologia, não é? E conhecimentos de fisiologia humana, tá? Fala de um procedimento envolvido na produção de filhos in vitro, não é? Basicamente, estímulo à ovulação, aspiração de óvulos liberados a partir dos folículos ovarianos, estímulo ao desenvolvimento do endométrio e fertilização in vitro, após o que há a implantação do embrião no útero, não é? E aí pede, em função da sequência de procedimentos referentes à biologia reprodutiva humana, está correto afirmar que a única alternativa correta é a alternativa A. O estímulo à ovulação ocorre através de hormônios hipofisiários. Todas as demais alternativas tinham algum erro conceitual. Tá ok? Próxima questão, questão 37, fisiologia humana novamente, fala sobre o processo de digestão. Tá? O principal órgão digestivo humano do adulto não é o estômago, como se diz com frequência. Então, tal informação é justificada fisiologicamente pela presença preponderante de uma enzima específica no estômago, responsável pela digestão apenas. No estômago, ocorre preponderantemente a enzima pepsina, tá? E essa enzima é responsável pela digestão inicial das proteínas grandes polipeptídeos, quebrados em peptídeos menores, que posteriormente, no intestino, serão finalmente degradados a aminoácidos, tá? O intestino delgado, sim, esse é um local de grande atividade digestiva, tá? Então, a alternativa D descreve corretamente a situação. A digestão inicial de proteínas no estômago, ocorrendo também a absorção de água, ocorre ao longo de todo o tubo digestivo, enquanto no intestino ocorre a digestão de proteínas, lipídios e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água. Tá ok? Questão de conhecimento básico sobre fisiologia da digestão. Tá? Questão 38. Questão de ecologia envolvendo essa questão, essa crise, né, de aquecimento global, uma crise climática, tá? Uma coisa também bem batida nas nossas aulas, né? Enfim, a hipótese que acaba explicando por que está ocorrendo desequilíbrios climáticos está envolvido com o aumento de gases de carbono, principalmente gás carbônico, a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente, tá? O gás carbônico, então, passa a ser um gás poluente. Há também outros gases de efeito estufa, tá? Que acabam colaborando, provenientes da combustão de combustíveis fósseis, que acabam colaborando para o aumento do efeito estufa, propiciando uma tendência ao aumento da temperatura média global. E com isso, uma das coisas que se prevê e que já está acontecendo, mas não de maneira homogênea, é o derretimento dos gelos do planeta, tá? Inicialmente, nesses primeiros tempos dessa crise, nós estamos observando um sério derretimento no Polo Norte. E nos últimos 2 ou 3 anos, um aumento da capa de gelo no Polo Sul. Isso é interessante. Mas é a única alternativa que pode ser considerada plausível, é aquela que descreve que o processo está
fundamentada na liberação de gases poluentes por meio da combustão, intensificada a partir da Revolução Industrial. Ok? Então é isso, gente. É uma questão também de nível médio, na questão 38. Próxima questão, questão 39, ele dá uma sequência de neurônios interligados e a figura ilustra uma organização sequencial de neurônios nos quais a sinapse é química e mediada por neurotransmissor. A sinapse é a comunicação entre neurônios, Ela é polarizada. A sinapse química ocorre sempre de terminal axônico de um neurônio para dendritos do outro neurônio. No que tange ao impulso nervoso entendido como a propagação do potencial de ação, a literatura de ensino médio descreve como sendo também unidirecional, Ou seja, ocorrendo sempre do dendrito do neurônio até o terminal axônico, O que está na alternativa A. Agora, eu quero comentar o seguinte, dependendo das condições, ponto de estimulação, por exemplo, o impulso nervoso, na verdade, pode se propagar de maneira bidirecional, A sinapse química, não. Mas o impulso nervoso, repito, a propagação do potencial de ação pode se dar de maneira bidirecional. O que torna a alternativa C também plausível. Nós optamos pela alternativa A, porque achamos que é a alternativa que contém o conhecimento que está de acordo com a maioria dos livros de ensino médio, Mas deveremos aguardar qual vai ser a posição da banca examinadora. Eu acho que vai ser a alternativa A, ok? Vamos lá, questão 40. Questão de biologia celular envolve conhecimentos específicos sobre respiração celular, uma questão de nível médio para difícil. O cianeto é uma toxina que atua bloqueando a última das 3 etapas do processo respiratório aeróbico, impedindo, portanto, a produção de ATP, molécula responsável pelo abastecimento energético do nosso organismo. O bloqueio dessa etapa da respiração aeróbica pelo cianeto impede também Gente, a última etapa da respiração aeróbica é a importantíssima cadeia respiratória, onde uma série de processos acaba extraindo energia, fundamentalmente de átomos de hidrogênio liberados nas 2 outras etapas, Essa energia, então, é transferida para moléculas de ATP. E, no final, esses átomos de hidrogênio, eles são estabilizados pelo oxigênio, formando o quê? Formando água. Ora, se a cadeia respiratória não acontece, você tem, evidentemente, inibição da formação de moléculas de água, o que está na alternativa D de dado. As demais alternativas sempre tem alguma imprecisão. Uma questão de nível médio para difícil, como eu falei, por conta da abordagem mais específica, um conhecimento mais específico de cada uma das etapas da respiração aeróbica. Próxima questão, questão 41, mais uma questão de biologia celular, dessa vez envolvendo conhecimentos básicos sobre mitose e meiose. Ele pede para você observar a figura que apresenta uma anáfase, equacional, com separação de cromátides irmãs, numa célula com 4 cromossomos, ok? Ele pede o seguinte, sendo 2N o número diploide de cromossomos, é correto afirmar que tal célula encontra-se em anáfase da mitose de uma célula-mãe. Bom, gente, então, se for uma anáfase de mitose de uma célula-mãe 2N igual a 4, nós teremos a configuração dessa imagem, uma célula diploide 2N igual a 4, ok? Agora, pode se tratar também de uma anáfase 2, uma anáfase equacional, da meiose de uma célula-mãe 2N igual a 8. Nesse caso, seria uma célula haploide, Envolve um conhecimento bem específico, então, de mitose e meiose. Ok? Próxima questão, questão 42, questão de botânica. Fala basicamente sobre essa cortiça, que é extraída do suber de certas árvores, que produzem uma abundante quantidade desse tecido. O suber é um tecido morto, feito por células que perderam conteúdo. O que ficou delas foi basicamente a parede celular rica em suberina, Então, são células vazias, na verdade, cheias de ar, o que dá as características próprias da cortiça. Um tecido leve, um tecido compressível, e isso está descrito na alternativa B. Células são mortas, em que restam apenas as paredes celulósicas. Uma questão que nós consideramos de nível médio.
ok? Questão 43, uma questão relativamente simples de evolução, né? O ambiente é responsável direto pela seleção de características genotípicas e fenotípicas de uma população. Os eventos ilustrados nas figuras representam uma possível sequência de um processo evolutivo. Então, o que você tem? Você tem população de besouros e um pássaro, uma espécie de pássaro, né, se alimentando de besouros de um determinado tipo. Dentro da diversidade dos besouros, um determinado tipo de besouro é usado como alimento pelo pássaro. As outras formas que não são utilizadas predominantemente pelos pássaros como forma de alimento, então são preservadas, não é? São selecionadas positivamente. As outras formas escuras, no caso de besouros, são selecionadas negativamente, tendem a ser eliminadas. Tá? A alternativa, então, que melhor representa aquilo que ele aborda é que o pássaro é um agente de seleção de características genotípicas dos besouros. Lembrando, quando ele pede a teoria sintética da evolução, características fenotípicas são sempre causadas por características genotípicas. Tá? A teoria sintética da evolução é o desenvolvimento da teoria darwinista mediante a inclusão dos modernos conhecimentos da genética. Ok? As demais alternativas sempre têm algum erro mais grosseiro. Próxima questão, gente, questão 44. Fala sobre código genético, questão de biologia celular no quesito código genético. Então ele começa dizendo: a substituição de apenas um nucleotídeo no DNA pode representar uma grave consequência ao seu portador em função de uma modificação de um componente celular, de um componente molecular na proteína sintetizada a partir do trecho alterado. Ora, nós sabemos que o código genético, pessoal, é aquele em que uma sequência de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, cada um caracterizado por uma base específica, adenina, guanina, citosina e timina, se for DNA, uracila, se for RNA, traduz no citoplasma celular uma proteína. A sequência de bases, então, é convertida ou traduzida numa sequência de aminoácidos que vai determinar o efeito específico da proteína. Uma alteração de uma base pode introduzir a alteração de um aminoácido na cadeia de aminoácidos da proteína. Isso já é o suficiente para alterar as propriedades dessa proteína e, portanto, alterar a sua eficiência funcional. Tá? A alternativa que satisfaz a esse princípio é a B. B de bola, alteração na sequência de aminoácidos da hemoglobina sintetizada. Ok? Uma questão de médio para fácil. Bom, chegamos à questão 45, gente, uma questão que, infelizmente, nós avaliamos como uma questão sem alternativa correta. Tá? A questão fala o seguinte: em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas Drosophila melanogaster, cujos alelos apresentam ligação gênica, o que quer dizer isso? Estão no mesmo cromossomo. Estudantes analisaram insetos selvagens, insetos com asas vestigiais e insetos com corpo escuro. As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas no quadro a seguir. Então, ele está falando aí de duas características: cor do corpo, tá? Claro e escuro, asas vestigiais, são asas pequenas, anomalamente pequenas, e asas normais. Tá? O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, e veja aí, gente, ele revelou aí a ligação, não é? Ele dá uma notação típica de ligação gênica. Então, heterozigotas do tipo cis, com duplo recessivos, para essas características gerou cerca de 4.800 descendentes. Admitindo que não ocorreu permutação entre os alelos, não tem gameta recombinante, portanto, tá? Não há recombinação. Espera-se que o número de descendentes, e aí vem o problema, a pergunta que ele faz. Descendentes selvagens, quer dizer, descendentes dominantes para as duas características, com asas vestigiais, com corpo escuro e com asas vestigiais e corpo escuro, seja respectivamente em torno de. À direita, você está vendo aqui a resolução. Você faz o cruzamento, consideramos que não há recombinação. Como ele diz, o indivíduo de híbrido só vai produzir dois tipos de gametas em iguais proporções. E o duplo recessivo, como sempre, um único tipo de gameta. Tá? Isso vai gerar na prole desse casal duas categorias fenotípicas. Metade dos 4.800 selvagens, tá? E a outra metade
recessivos, com asas vestigiais e corpo escuro. 2.400 em cada um desses dois grupos. Tá? Só que aí ele pergunta, além, quantos com fenótipo selvagem? 2.400. Quantos com asas vestigiais? Ora, asa vestigial é recessivo. Aqueles que têm asa vestigial estão no grupo dos 2.400 recessivos. E todos esses 2.400 têm asas vestigiais. Portanto, a resposta para essa categoria é 2.400. Corpo escuro também estão presentes no grupo com asas vestigiais e corpo escuro. E, portanto, também 2.400. Tá? Ou seja, a resposta alternativa correta seria 2.400, 2.400, 2.400 e 2.400. Mas aí você vai falar, mas professor, somando isso, dá o dobro do número de indivíduos, dá 9.600 indivíduos, e não os 4.800 que ele diz. Óbvio, as três últimas categorias, né, na verdade, são referentes aos mesmos 2.400 indivíduos com asas vestigiais e corpo escuro. Olha, não há nenhuma alternativa que tenha esta opção. E todas as demais alternativas à nossa avaliação não são opção correta para a pergunta que ele faz, como ele a faz. Tá? Lamentável, a gente lamenta muito quando um vestibular respeitável acaba introduzindo uma questão como essa. Isso, como a gente sabe, pode até atrapalhar alunos que têm conhecimento sobre a matéria. Tá? Mas, apesar disso, esperemos que você tenha se saído bem na prova, tá? E que esteja dentro da faculdade da GV Economia no ano que vem. Forte abraço para vocês e até uma próxima.